Eu sou Luiz Felipe Miguel, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, e estou aqui para dar essa aula sobre meios de comunicação e política. Então, a ideia aqui é discutir um pouco como os meios de comunicação de massa têm uma influência importante nas disputas políticas no mundo contemporâneo, com foco especial, evidentemente, no Brasil, e como também essas mudanças na tecnologia da comunicação têm influenciado a forma pela qual a mídia intervém na política. Para a gente discutir isso, o primeiro ponto que é importante a gente ter em mente é que a política é uma atividade que tem sempre uma mediação da comunicação, certo? Fazer política significa conversar com pessoas, convencer pessoas, fazer com que a sociedade identifique algumas questões como sendo seus problemas principais e escolha alguns caminhos como sendo as respostas a esses problemas. Então, toda atividade política passa por algum tipo de discurso, por algum tipo de comunicação. Não é à toa, por exemplo, que a sede do Poder Legislativo é chamada de parlamento, ou seja, o lugar onde se fala. Então, desde sempre, a atividade política passa pela comunicação. Existe uma mudança que é importante no momento em que meios de comunicação de massa aparecem nesse cenário e passam a ser os grandes mediadores da comunicação, tanto entre os líderes políticos ou os candidatos à liderança política e a sociedade em geral, e o público, os cidadãos, quanto, na verdade, também entre os líderes políticos uns com os outros. Os meios de comunicação de massa, eles vão surgindo num processo que vai se desenrolando ao longo dos últimos séculos, como uma resposta à necessidade que a sociedade tem de provimento de informações para o exercício da nossa vida cotidiana. Quer dizer, nós vivemos em sociedades já há muito tempo em que as nossas vidas são afetadas por fenômenos que acontecem longe das nossas vistas. Então nós precisamos de informação sobre esses fenômenos e o jornalismo profissional, o jornalismo de massas, vai nos oferecer as informações sobre esses fenômenos. Então eu moro numa cidade do interior do Brasil e eu preciso saber o que está sendo decidido em Brasília que vai afetar a minha vida sobre, por exemplo, mudanças em leis e coisas assim. Ou o que está acontecendo nos centros do capitalismo financeiro internacional, que vai ter impacto na minha oferta de emprego, nas minhas possibilidades de trabalho e assim por diante. Então nós precisamos dessas informações e o jornalismo pode ser definido como um sistema que vai oferecer essas informações para esse público. O jornalismo se forma então como um sistema especializado no provimento dessas informações para esse público amplo e surge a questão de como esse sistema é financiado. Se a gente for olhar a história da imprensa, a gente vai ver que os primeiros jornais eles vão ser em grande medida financiados por interesses partidários. Eles são jornais claramente posicionados partidariamente. Depois é que surge uma imprensa comercial, uma imprensa que pretende se manter por meio do pagamento dos próprios consumidores de informação. Só que essa imprensa comercial, ela rapidamente vai transitar para uma imprensa financiada por publicidade comercial. Então, seja no jornalismo impresso, e mais ainda quando surge a mídia eletrônica, não são os próprios consumidores de informação, os leitores ou espectadores ou ouvintes, que vão financiar essa mídia. Ela vai ser majoritariamente financiada por publicidade comercial, o que tem uma série de implicações no tipo de material que esses meios de comunicação vão nos apresentar, uma vez que esses grandes anunciantes eles têm uma capacidade de pressão sobre os conteúdos da mídia. Por outro lado, se desenvolvem formas de financiamento estatal, sobretudo da mídia eletrônica. Então nós vamos ter o desenvolvimento de emissoras que são emissoras estatais, o que também coloca problemas para que essas emissoras não se tornem, na verdade, porta-vozes do governo do momento e sejam capazes de prestar um serviço público de informação. Então se coloca em questão como essas emissoras são financiadas. As emissoras de maior êxito
com financiamento estatal, elas se denominam emissoras públicas, no sentido de que elas possuem um orçamento garantido, não depende da vontade do governante, e possuem um corpo diretor também com mandato garantido, não podendo ser demovido a qualquer momento pelo governante, como é o caso da BBC de Londres, a emissora pública britânica. No caso brasileiro, a tentativa de caminhar na direção de uma emissora pública com a formação da Empresa Brasil de Comunicação foi destruída logo depois. Uma das primeiras iniciativas do governo golpista foi destruir o projeto da EBC. Então, o fato de que nós temos um jornalismo que é em grande medida voltado para o mercado, financiado por anunciantes, faz com que a gente tenha já de partida um viés desse jornalismo na sua cobertura. Porque nós temos então um jornalismo que é controlado por empresas privadas voltadas para o lucro e financiado pelos anunciantes, que são outras empresas privadas voltadas para o lucro. Então é difícil a gente esperar que numa circunstância dessas a gente vá ter uma cobertura jornalística que esteja privilegiando, por exemplo, os interesses da classe trabalhadora ou que tenha uma visão crítica sobre os problemas da sociedade capitalista. Isso nos coloca um problema que é um problema político central quando a gente pensa nos meios de comunicação, que é o fato de que, como nós dependemos dos meios de comunicação para saber o que acontece no mundo, se esses meios de comunicação apresentam uma visão parcial ou enviesada desse mundo, isso vai ter um impacto nas escolhas políticas da cidadania. Como é que essa influência se dá? Os estudos sobre meios de comunicação e política vão apontar algumas formas específicas pelas quais os meios de comunicação interferem no debate público. Uma é chamada de o efeito de agendamento, ou seja, as questões que se colocam como as questões centrais de preocupação do público vão ser aquelas que os meios de comunicação destacam na sua cobertura. Então, por exemplo, no caso brasileiro, hoje nós temos uma escalada gravíssima da violência contra lideranças no campo no Brasil. Existe um aumento das tensões e da violência relacionada às questões agrárias, mas isso ocupa uma posição muito baixa na hierarquia das preocupações políticas, em alguma medida também porque tem uma cobertura muito pouco importante sobre esses problemas. Então esse efeito de agendamento faz com que alguns problemas apareçam como sendo mais graves, mais urgentes do que outros, e isso é um efeito do espaço que esses problemas têm na cobertura da mídia. A outra forma de influência muito presente tem a ver com o enquadramento dos problemas. Ou seja, nós temos questões que são agendadas, mas a mídia não se limita a dizer o que é a questão importante. Ela também vai direcionar o nosso entendimento dessa questão por meio disso que se chama de enquadramento dos problemas públicos. Vamos pensar num caso bem atual, a reforma da Previdência Social. O que está em jogo na reforma da Previdência Social? As formas de financiamento do Estado, a política previdenciária como política redistributiva, os direitos da classe trabalhadora em relação a uma velhice digna. No entanto, o enquadramento predominante da mídia coloca essa questão como sendo simplesmente uma questão contábil. É necessário fazer com que as contas se ajustem, o que entra na Previdência e o que é pago pela Previdência seja compatível. Isso é uma questão, inclusive tem que se discutir o quanto essas contas batem ou não batem e por que deixam de bater, mas existe uma série de outros problemas vinculados à Previdência que somem por causa do enquadramento dominante dos meios de comunicação de massa. Isso é algo que é importante do ponto de vista da disputa política por causa do que nós chamamos de nossa dependência cognitiva da mídia. Nós precisamos desses meios de comunicação para saber o que está acontecendo no mundo, porque nós não temos condições de nós mesmos coletarmos, cada um de nós individualmente, as informações que nós precisamos para nos situar no mundo. Isso faz com que se exija para uma sociedade democrática uma mídia plural. O que quer dizer uma mídia plural? Quer dizer meios de comunicação que não apenas estejam em competição entre si pelo mercado, mas que apresentem visões de mundo diferentes, vinculadas a interesses sociais, a perspectivas políticas diferentes entre si.
os meios de comunicação no Brasil se caracterizam por um baixíssimo grau de pluralismo. Se a gente for pensar na história do Brasil das últimas muitas décadas, os meios de comunicação estiveram sempre todos do mesmo lado em todas as disputas políticas e sociais. Os meios de comunicação estiveram unanimemente contra Getúlio Vargas nos anos 50, estiveram unanimemente a favor do golpe de 64, apoiaram a ditadura e estiveram contra o Partido dos Trabalhadores e a esquerda em geral nas disputas políticas dos anos 80 para cá. Os meios de comunicação apoiaram unanimemente o golpe de 2016. Eu falo aqui das grandes corporações, das grandes empresas. Então nós temos um déficit de pluralismo no Brasil que é ainda mais acentuado do que nos outros países capitalistas. Esse é um problema central, é um gargalo da nossa democracia. E isso não é enfrentado. Porque existe inclusive uma forma de realimentação. Como esses meios de comunicação têm uma influência muito forte sobre as representações do mundo que o público possui, as lideranças políticas, mesmo as progressistas, elas têm receio de enfrentá-los. Então, mesmo durante os governos do PT, o enfrentamento do monopólio privado da mídia no Brasil foi muito tímido. Foram poucas iniciativas com recuos muito rápidos quando as empresas começaram a pressionar. Nós temos hoje uma situação em que um punhado de empresas controla a grande parcela da informação que está disponível para o público no Brasil. E quando se tenta discutir essa questão, o discurso das empresas e dos seus advogados é que elas estão, então, correndo o risco de censura. Elas vão usar o tema da liberdade de expressão para defender o seu próprio monopólio. Mas, na verdade, elas fazem com que se aceite um conceito de liberdade de expressão que é uma espécie de lei da selva. Quem mais pode grita mais alto e os outros não podem ser ouvidos. Na verdade, se a gente for olhar a ideia de liberdade de expressão, desde os autores liberais, lá no século XVII, século XVIII, século XIX, que vão construir a ideia de liberdade de expressão, a liberdade de expressão deve ser entendida, em primeiro lugar, como um direito do público. A liberdade de expressão é o direito que o público tem de ter acesso a informações plurais, a informações divergentes. O monopólio privado da mídia no Brasil é que é o grande obstáculo à liberdade de expressão no Brasil hoje. É por isso que é necessário que sejam adotadas políticas de democratização da mídia, ou seja, formas de dar acesso a interesses sociais hoje subalternizados, hoje minoritários, também formas de expressão no espaço público que tenham capacidade de influenciar a agenda, de influenciar os enquadramentos e de influenciar de uma maneira mais forte o debate público. A liberdade de expressão, então, tem que ser entendida como um direito da cidadania e não um benefício das empresas privadas de mídia. Toda essa situação que eu estou descrevendo aqui, ela foi em grande medida embaralhada com esse avanço das novas tecnologias da informação e da comunicação. A verdade é que, sobretudo, a internet e as tecnologias associadas a ela vai permitir que muitos outros grupos aparentemente tenham acesso também a uma esfera pública discursiva, a uma visibilidade ampliada das suas posições. É necessário, em primeiro lugar, observar que não é bem assim. Que a internet tem uma multidão de vozes, mas que algumas vozes têm uma capacidade de serem ouvidas muito maior do que as outras. E que os meios de comunicação convencionais não perderam a sua centralidade. Que o que aparece no telejornal da noite continua tendo um impacto social potencialmente muito maior do que aparece num blog na internet. É importante colocar isso em questão porque muitos dos advogados dessa não regulação da mídia vão dizer que com a internet esse problema não é mais um problema. Continua sendo. Mas é claro que a internet criou formas de circuitos diferenciados de transmissão de informações, de circuitos diferenciados de comunicação. E nós temos visto isso muito na política brasileira, nós vimos isso com muita clareza na última campanha presidencial, quando nós temos o fenômeno das chamadas fake news, as notícias falsas.
essas notícias falsas, elas não são novidade. Se a gente tiver um pouco de memória das campanhas eleitorais no Brasil, sempre houve a disseminação de mentiras contra determinados candidatos. Se a gente lembrar da eleição de 1989, aquela que Collor ganhou, houve uma enxurrada de mentiras contra o Lula, que era o candidato do PT no segundo turno. Que o Lula ia fazer com que os apartamentos fossem invadidos por sem-teto, os apartamentos da classe média, que o Lula e o PT tinham sequestrado Abílio Diniz, dono do Pão de Açúcar, que o Lula ia fazer o congelamento da caderneta de poupança. Então, houve muita mentira na eleição de 89. Fake news não é novidade. O que existe de diferente hoje é que existe um ambiente propício a uma deslegitimação das fontes antes consideradas autorizadas de conhecimento. É o que foi chamado de após-verdade. Então hoje não se acredita mais na ciência. A gente tem o progresso de visões bizarras como o terraplanismo, porque o discurso científico perde autoridade. Não se acredita mais na instituição escolar, não se acredita mais no jornalismo. Nós temos então, na verdade, alguns grupos que vão produzir teorias conspiratórias para deslegitimar todas essas fontes anteriores de verdade. As novas tecnologias permitem que esses grupos se fortaleçam com espaços próprios, com as bolhas em que eles vão se realimentando. Isso é, de fato, um desafio. Mas é claro que a solução não é simplesmente relegitimar os antigos espaços de discurso de verdade como se eles fossem realmente tudo aquilo que eles prometem. Porque nós temos hoje uma disputa entre, por um lado, redes de disseminação de informação falsa e, por outro lado, a velha imprensa tradicional querendo dizer não acreditem neles, acreditem em nós, porque nós somos a verdade. E com isso o espaço para a gente fazer a crítica da mídia corporativa, ele vai sendo reduzido. Na verdade, é preciso observar tanto a necessidade de ampliação do pluralismo, quanto evitar o risco desses circuitos de informação que não aceitam nenhum tipo de verificação com a realidade. É claro que no caso brasileiro nós temos peculiaridades no circuito das fake news, porque essas fake news elas foram produzidas, a gente sabe, sobretudo para beneficiar a direita e a extrema-direita, mas elas foram produzidas numa espécie de tabelinha com a mídia convencional. Então aquelas mentiras mais absurdas, por exemplo, sobre o Lulinha sendo dono da Friboi e coisas do gênero, que esses circuitos de fake news disseminaram muito, elas só se tornaram algo em que o público poderia acreditar por causa da narrativa da mídia dominante, enfatizando o esquema de corrupção maior da história, que seria o esquema dos governos do PT. Então existe, na verdade, o que a gente pode chamar de uma triangulação entre mídia convencional, os mecanismos de produção das fake news e o aparelho de repressão do Estado, juízes, policiais, procuradores, para criar um ambiente que permitiu que esse tipo de mentira prosperasse. A outra questão em relação às novas tecnologias da informação e da comunicação é que ela leva a uma crise de financiamento do jornalismo tradicional. Porque a verdade é que hoje as pessoas estão querendo informação grátis. Por que eu vou assinar um jornal se aquilo que sai no jornal eu vejo de graça numa rede social mais ou menos no mesmo minuto? Então, ao mesmo tempo que a informação é gratuita, para o consumidor, ela continua tendo despesas para ser produzida pelos veículos de comunicação. E as novas tecnologias têm uma outra característica, é que a publicidade ela não consegue mais vir grudada à informação que o consumidor quer alcançar. Então, quando tem publicidade, as pessoas na internet elas buscam escapar da publicidade, elas buscam softwares que escapam da publicidade, elas vão, na verdade, pular os anúncios. O anúncio é visto como uma intromissão que eles não desejam. Então, frequentemente, a reprodução da informação vem desgrudada da publicidade que apagaria. Ou então,
nas novas redes como o Facebook, por exemplo, a publicidade é oferecida à plataforma, ao Facebook, que depois paga uma pequena fração para quem está fornecendo a informação. Porque o Facebook vende, na verdade, mais do que a publicidade, vende, como nós sabemos, os nossos dados pessoais. Então, os velhos veículos de comunicação, as emissoras de televisão, os jornais, revistas impressos, eles encontram uma dificuldade de financiamento crescente. O que isso tem levado em países em que esse mercado sempre foi pouco desenvolvido, como é o caso do Brasil? Tem levado a que esses veículos, uma vez que não conseguem mais se sustentar plenamente no mercado publicitário, eles vendam influência política. Então nós temos uma regressão dos padrões de pretensa imparcialidade desses veículos no momento em que cada vez mais eles vendem influência política mais do que propriamente informação e espaço publicitário. Isso tem levado a uma forma de intervenção política mais agressiva desses mecanismos. Na verdade, se a gente pensar no período pós-redemocratização no Brasil, o que nós tivemos foi uma curva na forma de uma parábola, em que esses meios inicialmente eram muito agressivamente parciais. Pensemos na eleição de 89, com a manipulação muito forte. Eles foram caminhando para formas de influência política menos aberta e depois, a partir de 2006, sobretudo, voltam a essa influência política muito agressiva, essa manipulação da informação muito agressiva. Isso coloca para o campo democrático, para aqueles que desejam resgatar a democracia no Brasil e voltar a construir um país mais democrático, um desafio muito forte no campo das comunicações. É necessário disputar essa agenda, mas é necessário disputar esse espaço não reproduzindo as táticas dos grupos conservadores e dos grupos à direita, que criam seu mundo à parte, mas voltando a apostar num espaço de debate público informado pelos fatos, porque eu não tenho dúvida de que esse espaço é o espaço que favorece os grupos mais progressistas, mais democráticos, aqueles que vão demonstrar a situação de profunda desigualdade e de iniquidade que esse país padece. Então, é um momento desafiador, porque as novas tecnologias da comunicação e da informação foram em grande medida capturadas pela extrema-direita, ao mesmo tempo que nós temos os meios de comunicação convencionais ainda muito alinhados aos grupos políticos da direita no Brasil. Não tenho dúvida de que a reconstrução da democracia no Brasil não terá como ocorrer caso essa questão, a questão dos meios de comunicação, não seja enfrentada. Obrigado.